Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as últimas informações do Flamengo para vocês. Na manhã desta sexta-feira, o Flamengo está agora em preparação para a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva trazendo as últimas informações do Mengão, que inclusive teve uma polêmica nesta quinta-feira, o Marcos Braz falando sobre o Palmeiras, que está reclamando muito da arbitragem, e tem muitas outras novidades. Tem também o Bruno Henrique, que está brigando aí por uma vaga na titularidade do Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, tem muita coisa aqui pra gente ver, os comentaristas, mas eu gostaria que você já chegasse aqui primeiramente deixando o seu like. Vamos bater uma meta juntos aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do nosso Flamengo. Então, você que tá aí tomando seu cafezinho, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, já chega aqui, vamos assistir aqui e reagir às últimas informações do Flamengo. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, porque aqui nós vivemos Flamengo, tá certo? Crédito esse vídeo, vou deixar o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então analisar as últimas informações do Flamengo. O futebol. E o Flamengo vem animado pela vitória contra o Atlético Paranaense. Mais um gol do Bruno Henrique. O homem tá de volta. Muitos disseram que eu não ia ser o Bruno Henrique em 2019 com a minha velocidade, mas graças a Deus, no último jogo passado, bati 35 km. Então, estou muito feliz, cara, pela recuperação e que assim seja todos os jogos, treinamento, que eu possa evoluir cada dia. Veio a recuperação, vieram jogos, os gols contra Grêmio, Alcas e agora Atlético Paranaense. Bruno Henrique tem conexão com a torcida, difícil de explicar, rara de ver. É jogador que tem o nome pedido ainda no primeiro tempo, que levanta a arquibancada ao pegar a bola e preparar o arranque. O contrato vai até dezembro. A renovação é de interesse do clube. Na hora certa a gente vai conversar com ele. É um jogador que nos interessa, um jogador que é de casa, um jogador que sempre nos ajudou, vem nos ajudando agora. E a gente acredita que não vai ter nenhum problema para que ele continue. Titular ou não, Bruno Henrique está pronto, feliz de novo. Sorriso aberto, braços escancarados. O grande reforço do Flamengo para 2023 já estava em casa e segue de outro patamar. Ou, se você preferir, outro patamar, né? Essa expressão pegou. E eu lembro daquele torcedor bem humorado, né, Antero? Lembra que ele fez um protesto, mas ele criticava de uma forma engraçada, assim, menos para os jogadores que estavam ali passando. Uma cena semelhante ao que aconteceu com o Gil na delegação do Corinthians. Mas pro Bruno Henrique ele falou assim: ô Bruno Henrique, tá apto? Pede para jogar. Quer dizer, mostra a confiança de um torcedor que estava reclamando, mas que não via a hora do Bruno Henrique voltar. E essa expressão eu achei muito engraçada. Tá apto? Pede para voltar. Ele voltou e já marcou 3 gols, Antero. Bom, eu vou ser redundante agora. Há muito tempo eu expresso a minha admiração pelo Bruno Henrique. Falei até ontem, né? Quando houve aquele quarteto, quadrado, sei lá como a gente pode chamar, mágico do Flamengo em partir do segundo semestre, sobretudo de 2019, eu dizia, para mim esse cara aqui como é que fala? Eu ia falar X, o problema não, ele é o X da solução, né? Claro, Gabigol em excelente fase, Arrascaeta nesse diga, Everton Ribeiro também, mas o Bruno Henrique com aquelas passadas, aquelas descidas pelo lado esquerdo, pela forma como atraía a marcação, como é bom no jogo aéreo, na finalização, como se entendia com o Gabigol, era um ponto de desequilíbrio evidente. E foi durante muito tempo. Pena que, em parte do ano passado e deste aqui, uma contusão o afastou. E ontem até falei, né, na despedida, falei, Elton, assina embaixo, é reforço, é o grande reforço do Flamengo no ano. É o Bruno Henrique. Não desaprendeu de jogar. Que bom, está entrando em forma. E que interessante também que o Sampaoli está ali de olho nele e fala, peraí, esse aqui eu tenho que olhar direito e dar chance. Aliás, ele está falando português, reparando? A força do Flamengo também. E vem utilizando o Bruno Henrique de uma forma inteligente, gradativa. Olha, se o Bruno continuar nesse ritmo,
daqui, 10 dias, 2 semanas, 3, ele será titular absoluto do Flamengo. É um jogador importante, porque o Flamengo de experiências com vários técnicos e sendo montado ou remontado pelo Sampaoli nesse momento, encontrou, além de crescer em desempenho, em resultados e opções, encontrou um dos seus principais jogadores, o resgatou, o recuperou, o tem de volta, né? Então, para mim, esse vai dar muito o que falar, vai dar muita alegria para o torcedor do Flamengo, e assim eu espero. Gol contra o Grêmio, gol contra o Alcas e esse gol da virada contra o Atlético Paranaense, decisivo. 35 km, 35 km por hora é rápido pra caramba. Tenta subir na esteira e alcançar 35 km. Acho que a esteira nem chega a 35 km por hora, a maioria das esteiras não chega. Agora tem esse problema da renovação, Elton. Me parece, até pelo tom do Brás, que vai renovar, né? Agora, é curioso, né? É do jogo, mas ele provavelmente recebeu um salário durante todo esse tempo que ficou em recuperação, mas vai querer um aumento para voltar a jogar. Mais ou menos essa a forma que a coisa costuma acontecer, porque o que ele promete entregar é muito, né, Elton? Ele quer permanecer, mas a gente tem que lembrar que a cada ano que passa, ele se aproxima do fim da carreira, né? É claro que está distante, mas quanto mais velho o jogador vai ficando, menos garantias o clube acaba dando para o atleta. É um cara de 32 anos, tem muita linha para queimar ainda. Aliás, ele teve uma lesão no Santos, aquela lesão no olho, né? Mas ele tinha feito mais de 50 partidas pelo Goiás antes de ir para a Alemanha. Depois fez 57 partidas pelo Santos antes daquela lesão e fez mais de 60 partidas na temporada 2019 com o Flamengo, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, e fez mais de 50 jogos na temporada 2020. É um cara que pouco fica fora por conta de lesão. E teve uma lesão grave que o tirou, né, desse período longo, que seria titular absoluto do Flamengo se permanecesse sem lesão. É um jogador que precisa sim ser valorizado. É um jogador que, recuperado, vai dar mais de 30 jogos por temporada. A gente não espera os 60, os 50 de 8, 10 anos atrás, porque a idade também vai cobrando do atleta. Mas é um jogador que já mostrou, né, no seu retorno, a intensidade é a mesma. Não perdeu o faro de gol, não perdeu a noção de movimentação, de abrir espaço, de encontrar espaço, né? Então é um jogador que qualquer clube do futebol brasileiro quereria se ele não renovasse com o Flamengo. O que significa, claro, que é um ótimo negócio, né, para todos, né? Para o Bruno Henrique e para o Flamengo, consequentemente para o torcedor, né? Que não vai pedir para ele entrar, né, Edu? Vai automaticamente, pelo seu talento, ele vai assumir a titularidade de novo do Flamengo. Mas foi a mais emblemática, justamente por tudo que você disse aí. Uma partida importante, eliminatória de uma Copa do Brasil, uma fase importante da Copa do Brasil, contra um adversário que é duríssimo, um adversário difícil, e o Flamengo conseguiu vencer e de virada. Eu diria que foi uma partida quase perfeita do Flamengo, só não foi perfeita. Por quê? Porque o Pulgar, infelizmente, acabou falhando ali no início do jogo, mas foi uma falha comum, ele tem crédito. Tudo bem que ele não fez uma boa partida, tal como Ayrton Lucas, que eu acho que também não fez uma boa partida, mas se a gente for analisar o setor defensivo, Fabrício, Bruno, Davi Luiz fizeram um grande jogo, o meio de campo também foi um ótimo meio de campo com Arrascaeta, com Everton Ribeiro, um ataque também, embora o Pedro não tenha ajudado muito com a bola nos pés, mas sem a bola ele está fazendo uma função diferente, função essa que o Sampaoli vem pedindo a ele, para ele se mexer mais, para dar mais opção, mas o Arrascaeta, quando ele está bem, dificilmente o Flamengo perde. A verdade é essa. E ainda tem o segundo tempo, que eu acho que o Sampaoli foi muito bem na substituição. O Vitor Hugo também foi muito bem, embora ele tenha saído para o Bruno Henrique entrar, mas eu gostei da substituição do Sampaoli. Ele deixou apenas um volante, foi para cima do Atlético Paranaense, que estava se fechando muito, e manteve Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, todo mundo, e ainda botou o Bruno Henrique, que é um jogador super decisivo. No primeiro toque na bola, ele conseguiu fazer o gol de empate, depois, o gol da virada, depois teve a oportunidade de fazer um terceiro gol, com um ótimo passe do Luiz Araújo, que entrou muito bem, fazendo sua estreia. E se a gente for parar para analisar, é um Flamengo com muitos jogadores decisivos. E ainda teve o Everton Cebolinha, que não entrou em campo, não tinha o Gabigol, que estava fora por conta de uma lesão. Então é um time, né, que é um baita elenco, que o São Paulo tá fazendo muito bem o trabalho dele. Eu acho que nesse momento, o Flamengo está vivendo o melhor momento na temporada. Ô, Lucas Pedrosa, e como o futebol move rápido, né?
Você estava 2 semanas aqui criticando e cobrando o Flamengo porque fez jogos pós-data FIFA vergonhosos, né? E agora uma crescente... Eu não vou dizer que tão rápido, porque é um processo e é um trabalho, né? Mas tem um detalhe, um pontinho aí. Foi num coletivo todo um jogo nota 10 taticamente do Flamengo. Foi um jogo bonito de se ver. Não pelo Atlético Paranaense, mas pelo Flamengo. Mas tem um cara que me impressiona bastante e que ele se chama Bruno Henrique. O Bruno Henrique, na minha opinião, desde essa era vitoriosa do Flamengo, 2019 pra cá, o Bruno Henrique, e na ausência dele a gente pôde perceber isso, ele é a potência do Flamengo. Com ele em campo, a sensação que ele passa pro torcedor do Flamengo é: agora a gente vai ganhar. É essa sensação, essa leitura que ele passa para o torcedor do Flamengo. E ele deixa o Arrascaeta grandão. Eu acho assim, não foi nota 10 taticamente porque tomou um gol numa falha. Sim. Então eu acho que o Flamengo... Você achou que não achou que foi falta ali, não? Não, do Vitor Roque? Não achei falta nenhuma, disputa de bola comum. O Vitor Roque é um cara que usa muito a força física, o Canóbio conseguiu aproveitar o lance. Pra mim, falha do Pulgar, que concordo com o Verê, tem crédito de sobra aí com a camisa do Flamengo pela temporada que vem vivendo. Eu acho que ontem o Flamengo conseguiu implantar tudo que o Sampaoli vem conseguindo trabalhar e colocar dentro de jogo. Pressão pós-perda, contundência, triangulação pelas duas pontas, equilíbrio, balanço. O Ayrton Lucas subia, estava lá do lado esquerdo o Arrascaeta e o Gerson para apoiar e fazer a jogada de linha de fundo. O Wesley subia, estava lá o Everton Ribeiro e aí o Vitor Hugo conseguia sair também com o Pulgar mais recuado. Pra bola alçada não ser em vão, né? E exatamente. E o Flamengo não usou muito dessa bola alçada, muito pelo contrário, conseguia construir pelo meio também, pela qualidade dos seus jogadores. Quando começou a ter dificuldades dentro da partida, o Atlético Paranaense acabou fazendo pênalti com o Madison. Eu até falei que é um pênalti de VAR, porque no lance do jogo o próprio juiz não marcou. Eu acho que dentro do jogo parecia muito mais um lance de jogo, mas no VAR você consegue ver que tem um toque do Madison e que foi pênalti realmente. O Pedro cobra e o Flamengo cresce na partida junto com a sua torcida. E aí a gente fala sempre isso aqui. Se a gente cobra que esse elenco ele tem um valor de 30 milhões de reais por mês, arredondando, ele se mostrou ontem em campo o porquê desses 30 milhões serem extremamente bem investidos. Bruno Henrique entra, e aí o Bruno Henrique, como eu já falei aqui, pra mim é o cara que realmente dá aquela sensação de que o Flamengo não vai perder, como você disse, e é um cara muito potente. Conseguiu fazer um gol de bola aérea diante de uma zaga extremamente cascuda que é do Atlético Paranaense. E também o Luiz Araújo, que mais uma vez, repito aqui, vai se mostrar um grande jogador. O Flamengo consegue fazer substituições e manter o nível, porque é só jogador de alto calibre. Ainda tem o Alan, ainda tem o Gabigol, como o Vene trouxe aqui o Everton Cebolinha, o Matheus França, o Rossi, enfim, né? De elenco não tem nada parecido. Tem uma palavra aí que você citou que a gente tem que ressaltar também: torcida. O que a torcida fez ontem no Maracanã tem que ressaltar. Não foi só quantidade, não. Foi qualidade também. Porque a gente está falando de um jogo com mais de 65 mil pessoas. E eles empurraram do primeiro minuto até o último minuto. Quando a torcida canta, não tem jeito. O Flamengo... Mas está tudo aberto, tá? Tá tudo aberto, porque o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é outro time. É outra realidade. Ontem o Flamengo conseguiu colocar taticamente tudo que vinha treinando. Um ótimo movimento do Flamengo, Fernando, porque a gente está falando aqui, no Flamengo é pressão. O Luiz Araújo, ele foi formado no São Paulo. A pressão é muito parecida. A gente está falando de um clube enorme como o São Paulo. Aí ele vai para a França, é campeão francês, jogando, se eu não me engano, pelo Lille, e é lá que o Sampaoli conhece o Luiz Araújo, é lá que o Sampaoli se apaixona pelo Luiz Araújo, numa época que ele estava no Olympique de Marseille. Depois ele vai para a MLS, faz a vida dele financeira e vem para o Flamengo hoje com 27 anos. É um jogador no auge da sua forma física, no auge da sua maturidade, então é um cara que vai ajudar muito, tem muita qualidade. E ele entrou justamente no lugar do Everton Ribeiro, né? E não sei se vocês viram depois do jogo, na zona mista, ele falando, eu me considero pouca mídia e muito futebol. Assim, porque de fato ele não tem muita mídia. É verdade. Muita gente não conhecia o Luiz Araújo, muito torcedor do Flamengo não conhecia o Luiz Araújo. Mas eu acho que foi um bom reforço, assim. Pelo menos, assim, no primeiro momento, ele se mostra favorável a vestir a camisa do Flamengo e não sentir a pressão. Sabe quem era banco do Luiz Araújo na base do São Paulo? O Antony. É desse jogador que a gente está falando. Com o que o Rossi tem a apresentar e que o Matheus está apresentando, você continua achando que o Matheus é o titular? Sim, eu sabia que até por meritocracia. Eu não acho justo também um jogador que está numa acho. crescente, pegou pênalti recentemente, foi muito importante numa vitória do Flamengo, e você simplesmente tirar o jogador e botar o Rossi. Até porque a gente está falando de um jogador que estava no mundo árabe. E lá
Se a gente for olhar o histórico do Rossi lá na Arábia, em muitos jogos ele não foi nem relacionado, Sim. porque os árabes não estavam gostando muito da postura dele. Então, ele é um jogador que vai ter que buscar espaço. E querendo ou não, ainda tem um Santos também, né? O Big Boys acabou de falar isso no meu ouvido, falou, Fernanda, e o Santos, ele sai de um jogador de Jogos Olímpicos, de Olimpíadas, campeão olímpico, seleção 17 brasileira... milhões de reais. Contratado a peso de ouro, o Big Boy disse isso tudo no meu ouvido. Para ser terceiro goleiro, pelo perfil dele, você acha que ele aceita isso? Porque às vezes o jogador aceita, o jogador entende que no momento dele é isso que dá, e tem jogador que não aceita. Olha, eu no lugar dele não aceitaria se tornar a terceira opção no Flamengo, sendo que a gente sabe que ele tem potencial para ser titular em vários clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Resta saber o seguinte, o Flamengo vai liberá-lo? Essa é a questão. E tem que ver se alguém vai querer pagar aquilo que o Flamengo paga para ele atualmente. Então é complicado. O Santos hoje está num momento difícil da carreira dele. Porque ele sai do auge lá do Atlético Paranaense para teoricamente ser titular aqui e ele perde espaço para o Matheus Cunha e está vendo o Rossi chegar, que querendo ou não, o Rossi é um baita goleiro também. Mas o São Paulo é um cara extremamente metódico com o goleiro. Se ele não gostar do goleiro, não adianta, ele não vai botar, ele não vai escalar. Ele tirou o Santos e botou o Matheus Cunha quando muita gente estava criticando isso. E o Matheus Cunha está aí fazendo bons jogos. Mas será que aí, se tiver um entendimento de, olha, o professor não vai usar o cara, ele vai ser mesmo o terceiro goleiro, e aí você tem o entendimento do cara, pô, professor, então eu não vou ficar. Será que não pode ter uma facilidade maior por conta dessa situação, Pedrosa? O Santos tem um altíssimo salário, não vive sua melhor fase, então ele não pode nem se revoltar e pleitear uma vaga de titular, porque eu acho que foi uma temporada de altos e baixos. Tem algum time disposto a pagar o que o Santos ganha para que ele, por exemplo, seja emprestado com uma opção de compra? Essa é a questão. Acho que é pura e simples. No momento, o Santos está mal, provavelmente ele sabe que ele está mal e que tem jogadores na frente dele. Pode ser que no ano que vem isso mude, até porque no ano passado o Santos foi importantíssimo para o Flamengo. Sim. Nessa temporada ele está mal. E assim faz parte da vida do jogador. Nos grandes clubes da Europa, a maioria tem grandes goleiros e são 3 grandes goleiros. Aí é questão de espaço mesmo e entendimento do treinador. Nesse caso, só para finalizar o assunto, sabe quem tem que trabalhar? Não é o Santos nem a diretoria do Flamengo, é o empresário do Santos. É verdade. Que tem que ir ao mercado em busca de uma proposta, chega pro Flamengo e fala, ó, ele tem essa proposta aí, Flamengo, você libera? O Bruno Henrique, o dia que ele voltou contra o Grêmio, ele deu um depoimento que eu achei maravilhoso, falando do filho dele, né? Ele perguntava por que ele não jogava. E que o filho dele perguntava, papai, por que você não jogou? E depois no jogo contra o Alcas, que ele foi melhor em campo e voltou a marcar, porque nos últimos 6 jogos ele marcou 3 gols. Grêmio passou 2 jogos sem marcar, Alcas passou um jogo sem marcar e marcou de novo. Ele falou de novo, eu perguntei para ele, e como é que é a história do seu filho? E ele falou, ele tá perguntando, papai, por que você não jogou? Hoje ele não viu o jogo porque ele estava doentinho. Mas ele vai perguntar amanhã se você jogou, papai. Mas eu acho que tem uma razão para o São Paulo colocar aos poucos, que é a recuperação física mesmo. Ele está entrando no melhor da forma física dele, ligando o turbo. Ele está muito bem já. O São Paulo deu uma explicação, deu uma frase ontem que faz sentido, ou seja, o Bruno Henrique não começou jogando porque era um jogo sem espaço, e ele podia apostar no Gerson, que é o grande coringa. O grande jogador do São Paulo hoje é o Gerson. É o jogador que mais participa de gols, que mais passes para gol deu. Na soma de gols e passes, quem mais participou para gols desde que o São Paulo chegou. E uma hora ele joga por dentro, uma hora joga na meia esquerda, uma hora joga dando amplitude. E o Bruno Henrique do lado, o São Paulo pode não estar 100% certo, mas a explicação dele faz sentido. Ou seja, era um jogo sem espaço, a velocidade do Bruno Henrique não seria tão impactante como foi contra o Alcas. Mas ele entrou e mudou o jogo. Então ele vai ganhar, como o Matheus disse, ele vai ganhar o espaço dele pouco a pouco, devagar, recuperando a forma técnica melhor, burilando melhor, porque ficou muito tempo fora, e vai ser titular do time, não tenho muita dúvida disso, rapidamente. Arnaldo, com isso, com o Bruno Henrique e com essa turma que está chegando, Alan, o caminho que era do São Paulo lá, que eu esqueci o nome também. Luiz Araújo. E o Arrascaeta voltando em forma. O Flamengo vai se distanciando dos outros. É que ainda na pontuação do brasileiro ainda precisa chegar no Botafogo. Mas o semestre malvadão começou. Você adora isso, né?
Adoro. Na verdade, porque o segundo semestre costuma ser muito por conta desse período da janela em que o Flamengo tem mais capacidade de investimento e reforçar o time do que os outros, né? Respondendo a sua pergunta, sim, eu vejo hoje o Flamengo com o elenco capaz de lidar com 3 frentes. O único clube de lidar com 3 frentes para ganhar as 3 frentes. Eu vejo o único clube com essas novas contratações e com as recuperações dos jogadores. Sobre o Bruno Henrique, né? O PVC acho que descreveu bem o aproveitamento dele paulatino. Lembrando o seguinte, ele teve uma ruptura de ligamento cruzado anterior, colateral lateral e canto postero lateral do joelho direito. O que significa isso? Ele por pouco não abandonou o futebol. O joelho dele foi implodido com a lesão. Existia dúvida, inclusive, quando saiu o diagnóstico. Dúvida se ele voltasse a jogar futebol. E ele, é natural que ele volte aos poucos, até por conta da séria lesão que ele teve, complicadíssima. Ele já não é um menino, embora fisicamente seja um privilegiado, né? E talvez ele se reinvente como jogador. Como vários jogadores que tiveram lesão grave a essa altura da carreira se reinventaram. Por exemplo, essa situação do gol contra o Atlético que o Matheus citou, o cabeceio, o jogar mais como centroavante muitas vezes, que é um pouco que o Sampaoli tem insinuado. Ele mais dentro da área e menos correndo o corredor esquerdo inteiro que ele fazia com o Jorge Jesus. Não é mais a situação. Agora, Tironi, é aquilo. O Flamengo tem, e até tem um técnico propício a isso, que faz bons rodízios, sem descaracterizar o time, a capacidade de alterar a escalação de um jogo para o outro sem perder a qualidade. Quem tem isso? Não existe isso, né? O Palmeiras não tem isso, né? Que é o principal concorrente em termos... O Atlético não tem isso, o Atlético Mineiro. Então, eu acho... E já está em 2 frentes o Atlético Mineiro, não está em 3 mais, né? Então, eu acho que o Flamengo, sim, tem boas possibilidades na temporada. Não é uma garantia, até porque o Flamengo também é um clube instável, não economicamente, é instável. É aquilo, Marcos Braz brigou com o Gabigol. Gabigol que saiu do estádio antes do exame antidoping. Tem coisa para lá, coisa para cá. Tá? O Sampaoli é um sujeito instável também, né? Então é um desafio, mas o Flamengo tem jogador para brigar nas 3 frentes, sem dúvida alguma. Tem jogador para brigar nas 3 frentes. Saiu na frente na Copa do Brasil, tem um confronto com o Palmeiras direto nesse final de semana pelo Brasileiro, e para mim deu sorte no sorteio da Libertadores. Embora o Olímpia seja um time bem treinado, fez uma fase de grupos digna, eu acho que o Flamengo deu sorte no sorteio da Libertadores. O PVC, o Flamengo tem uma derrota em 15 jogos. O Palmeiras tem uma vitória nos últimos 5 jogos. E eles vão se enfrentar nesse fim de semana no Allianz. A pergunta é: por que o Palmeiras parou de ganhar? Eu acho que tem momentos da temporada que são ruins. O São Paulo também teve um início de mais turbulência do que tem agora. Eu acho que o São Paulo, diferentemente de muita gente, de muitos dos nossos colegas, eu acho que o São Paulo é um grande técnico. Ser um grande técnico não significa que vai fazer bons trabalhos em todos os lugares. Ele não fez um bom trabalho na Argentina, ele não foi campeão no Sevilha. No Olympique de Marseille ele não foi campeão, mas ninguém é campeão desde 2009 também. Então no Santos ele não foi campeão, mas foi vice-campeão, um time que não tem sido campeão desde 2016. Então a gente também às vezes impõe necessidades a treinadores que clubes não conseguem cumprir com qualquer treinador. Ele é muito bom treinador, ele é diferente, mas ele não é um milagreiro e não é santo também. Também comete os erros dele. Eu acho que ele pegou o Flamengo no momento de recuperação física, precisou fazer a recuperação, chegou num patamar físico mais alto, mas ainda não fez a pressão que ele quer. E o Palmeiras chegou num ponto de você ter, importante dizer, não se entende dentro do clube que existe uma questão física do Palmeiras. Porque as lesões do Palmeiras são de traumas. O Zé Rafael é pancada, é torção. O Rony é torção. O Arthur é uma lesão de calcanhar que é pancada, é atrito. Então não tem lesão muscular. Mas fadiga existe.
inclusive fadiga mental. Porque você passa decidindo, o teu organismo não aguenta. No ano passado, o Palmeiras passou 5 jogos sem ganhar, que foram os empates contra Bragantino, Fluminense e Flamengo, a derrota para o Atlético Paranaense e o empate para o Atlético Paranaense, que resultou na eliminação na semifinal da Libertadores. Então, não é verdade que o ano passado foi todo estável, foi mais estável do que está sendo aqui. Mas houve um momento de instabilidade do time. Foi um jogo muito condicionado pelo gol do Atlético, já com 6 minutos. Um gol muito discutido, né? Tem uma falha para mim primeiro do Fabrício Bruno, que sai na caça e fica perdido. Aí sobra pro Pulga, que eu acho que erra, é meio ingênuo na jogada. E tem muita gente reclamando de falta, né? Assim, na minha visão do que deveria ser o futebol, isso aí nunca deveria ser falta, mas como eu acho que deveria ser o futebol, tá? Como é na Inglaterra, como é na Alemanha, como é nesses lugares. Esse tipo de contato, dificilmente o juiz marca. Agora, aqui no Brasil, um árbitro como o Flávio Rodrigues deu quase 40 faltas, é estranho que ele não marque e nem olhe o VAR, não tenha nada. Porque o Vitor Roque, de fato, dentro do que é o conceito da arbitragem brasileira, ele vai só nas costas do Pulga. O Pulga salta para cabecear e ele toma um tranco pelas costas. Muitas vezes isso aí é marcado. Faltas menos claras do que essa, dentro desse conceito, foram marcadas ontem. Mas acho que o Flamengo não deve ficar se agarrando a isso, pelas razões que já citamos há pouco, né? Ficar de chororô agarrado porque uma falta foi marcada, não foi marcada, não dá. Então, só para fazer um registro sobre isso, eu não marcaria nunca esse tipo de coisa. Mas os caras marcam, falta o critério. Uma hora marca, outra hora não marca. Mas, enfim, isso condicionou muito o jogo. O Atlético se fechou. Eu achei a atuação do Atlético no primeiro tempo, assim, eu, sinceramente, acho que não curto isso, não. 18% de posse de bola, o time não ficava com a bola, o time só rifava a bola, o Atlético não trocava 3 passes. Era só afastar o perigo, e sustentou ali esse 1-0 do primeiro tempo. O Flamengo criou muito pouco, teve essa bola do Pulgar e uma falta cobrada pelo Arrascaeta com perigo. Aí no segundo tempo o Flamengo voltou mais intenso, pressionando mais, porque vai cansando, né, gente? Se fica só marcando, o Flamengo inverte o jogo para um lado, para o outro, e corre para lá, e corre para cá, e marca, começa a aparecer espaço. E aí o Flamengo conseguiu o gol com o Pedro, que bateu mal o pênalti marcado com o VAR. Também não entendi o tempo que ele levou para checar o VAR, porque estava muito claro que o Matheus chuta a canela do Arrascaeta, e ele ficou olhando, o árbitro inseguro, né, mesmo com o vídeo. E aí o Flamengo empatou o jogo. A partir daí, né, o Atlético saiu mais, o jogo ficou mais aberto, o Flamengo começou a criar mais oportunidades, o Bruno Henrique entrou na hora certa, 4 minutos em campo ele estava quando fez o gol de cabeça, na bola do Arrascaeta, que está novamente inteiro fisicamente, jogando muito bem, até muito claro. O São Paulo foi preciso ontem. Se ele põe ele falou na coletiva, se ele põe o Bruno Henrique naquele jogo travado, não adianta, o Bruno Henrique tem que ter espaço. Aí quando o time está mais cansado, o placar está 1-1, o Atlético começa a sair um pouco e os espaços aparecem, ele põe o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique faz o gol da vitória com 4 minutos em campo, cabeceando para virar o jogo. E aí o Atlético começa a sair mais, tem uma jogada, entra o Luiz Araújo, surpreendentemente, já entrou ontem, estreou. Aí ele recebe uma bola na direita, ele faz um lançamento, o Bruno Henrique inverte, o Bruno Henrique sai na frente do goleiro, aí disputa com o Christian, que consegue desviar, ele tenta um gol por cobertura, quase faz um golaço. Eu achei que foi assim, eu não gostei do Atlético, porque eu acho que o time do Atlético pode mais do que isso. Acho que jogar no Maracanã, como fez no ano passado, daquele 0-0 da Copa do Brasil, dessa vez foi 2-1, só se defendendo, 18% de posse de bola, Vitor Roque brigando ali no meio dos zagueiros, o tempo todo. O primeiro tempo, o Flamengo trocou 400 passes, o Atlético trocou 50 passes. Cara, é uma disparidade muito grande, assim, o time que não joga. Aí no segundo tempo, o Atlético tentou sair um pouco mais, mas já tinha tomado a virada e o Flamengo acabou vencendo. Achei que foi uma vitória assim, madura do Flamengo, como foi aquela do Racing. São jogos difíceis, competições como Libertadores e Copa do Brasil, que são mata-mata, elas têm uma outra mobilização, uma outra pegada, até uma característica diferente do pontos corridos, porque são jogos eliminatórios. A gente aqui no Brasil dá muito valor para a Copa, eu acho até isso meio absurdo, né? Teremos provavelmente um Flamengo e Palmeiras cheio de desfalques, o campeão da Libertadores e campeão brasileiro 2020 contra o campeão de 22, campeão da Libertadores de 21, quer dizer, os papatítulos do momento se enfrentando num sábado à noite. Esse jogo deve passar para outros países, né, porque cada fuso horário, imagino eu, cheio de reservas, por conta de jogo de Copa. Só no Brasil tem isso. Tudo bem, Copa do Brasil paga muito bem, mas eu não consigo entender muito bem essa prioridade. E aí você tem, de fato, um Atlético muito mais concentrado, marcando muito bem, que foi a grande virtude. Eu acho que o Flamengo fez um jogo, não foi um grande jogo, mas acho que foi um jogo competitivo e acho que a postura do time foi madura. Você não ganha esse tipo de jogo sem paciência, sem trabalhar duro para conseguir virar um jogo desse. O gol no início condiciona muito a partida
E ótima partida do Canóbio, enquanto aguentou correr. Vitor Roque, muito bom também. Né? E o Fernandinho, curiosamente, né, que eu considero o Fernandinho um ótimo jogador. A passagem dele pela Europa foi brilhante. Mas ele foi em cima dele que o Gabigol fez o gol da Libertadores, né? O título foi em cima dele, ele estava de zagueiro ali. Até acho que por erro do Felipão, porque não fez a troca, né? A tempo. E ontem a cabeçada em cima dele. O Bruno Henrique ganha dele facilmente de cabeça e faz o gol da virada. E estou imaginando que sábado o Flamengo deve entrar com umas 5, 6 mudanças contra o Palmeiras. E o Palmeiras também vai mudar todo mundo. Deve ser aquele time do Atlético. Mas o Palmeiras, mas o Flamengo já é normal. O São Paulo sempre está andando, né? Há 2 anos e meio. Sim. A Cebolinha não jogou. Sábado pode reaparecer a Cebolinha, pode começar Luiz Araújo, pode começar Bruno Henrique, pode começar Gabigol, que deve estar de volta. O Pulga não joga, deve começar Thiago Maia, quando foi reserva. Tem time. Vamos pro Botafogo, tudo pode isso. Pode aparecer o Léo Pereira de novo. Eu acho que amanhã... Esse nome aí que o Mauro tá falando, é tudo bom, tudo jogador bom. Mas vamos pro Botafogo, não é o time titular nem do Palmeiras nem do Flamengo. O Flamengo roda muito. O Palmeiras também acho que vai com o time reserva. Né? Porque tá pensando em reverter a situação contra o São Paulo na quinta-feira, né? Mas O Mauro, ontem tava vendo também o Canóbio depois do jogo, ele deu uma coletiva e falou: pô, o jogador do Flamengo tá reclamando do campo, pra mim o Maracanã tá perfeito. Eu só jogava em campo ruim no... Ele é uruguaio. Uruguai. Não sei o que esse cara tá... Você viu ele falando isso? Não vi essa parte. Ele falou que o São Paulo falou do campo, né? Na coletiva, eu acho. E ele falou, não, aí os caras foram, ele falou, não, o campo tá uma maravilha, perfeito. Vai lá no Uruguai pra ver como é que se joga lá nos campos. Eu dei risada pra caramba. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Mengão. Então o Flamengo agora enfrenta o Palmeiras e vamos ver como vai ser esse jogo, né? Um detalhe importante aí que os comentaristas falaram, que o Palmeiras tem desfalques, talvez pode colocar um time mesclado para poder reverter a situação contra o São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo precisa entender que é uma partida de 6 pontos, né? O Flamengo continua na briga ali pelo título do Brasileirão, tem que continuar vencendo para poder diminuir a vantagem que tem com o líder do campeonato, que nesse momento é o Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça, fica ligado aqui no canal porque todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Um grande abraço, muito bom dia e a gente se vê no próximo vídeo.